Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos. Sinto falta dessa paz que encontrei no seu sorriso. Aquela. O cara que pensa em você toda hora. Que conta os segundos se você demora. Nossa, deu até um frio na espinha da Flávia. Qual, Gente, tem outra, Flávia? Adivinha do que a gente vai falar hoje? Dependência emocional. A gente já começou... Cantando já. Cantando. E Flávia, você me ama? Amo! Nossa, que verdadeiro, Flávia. Eu vim com a mesma cor, ó. Pra provar meu amor por você. E você responde desse jeito. Karen, você me ama? Demais. Viu? É assim que tem que ser. Me amar de todo jeito, por isso. Você vai se afogar agora? No copo de água, né? Com Rivotril. E é por isso que hoje nós estamos aqui pelo quarto episódio. Por que o quarto, gente? Porque ela é demais. Ela é Ela é maravilhosa. sensacional. Quando ela tá aqui, o nosso... Ibope sobe ali no céu. Vai pra estratosfera. Até me engasguei aqui pra falar. Por quê? Somos dependente emocional dela? Não. Um pouco, eu sou. Um pouco. Eu sou de vocês. Eu sou de vocês. Gente, eu ia falar uma coisa bonita. Fala. Eu ia falar porque... Até esqueci o que eu ia falar. Seja bem-vinda, Amanda. Amanda Lira! Minha amada! Obrigada. Nem vou falar seja bem-vinda, porque você já é da casa. Eu já sou de casa, eu já acompanho vocês, eu já sou fã do trabalho, eu já sou fã das pessoas que vocês são. E tô muito feliz de estar aqui de novo. Obrigado. Vamos falar já de dependência emocional? Vamos. Calma aí, deixa eu fazer Tem muita pergunta, deixa eu gente? fazer Tem muita pergunta. gente dependente emocional? Quase ninguém, quase. Amanda, o que é dependência emocional? Vamos lá. Depois eu vou perguntar a mesma coisa pra você. Tá, deixa eu consultar aqui o chat GPT. A dependência emocional é uma necessidade excessiva do outro. Eu só me sinto feliz se eu tiver o outro. Eu só me sinto viva se eu tiver o outro. É como se o outro fosse o meu pulmão mecânico. Eu preciso que ele diga que eu estou bonita, ou que ela diga que eu estou bonita, que eu fiz certo, que eu fiz legal, que eu sou legal. Então eu preciso de outra pessoa validando o que eu sou, validando a minha existência. Para mim não tem felicidade se não tiver aquela pessoa em específico. Eu tenho medo de estar sozinho, né? Todo mundo é aquela pessoa em específico. Tem que ser aquela. Normalmente, quando tem uma dependência emocional, então é algo específico. Não é assim uma pessoa que é dependente de modo geral, de qualquer pessoa, de qualquer... Não, quando a gente fala de dependência emocional nesse aspecto que a gente está conversando aqui, não é a necessidade de estar em sociedade. É a validação de uma pessoa. É um relacionamento que te torna dependente. Tá. Que esse relacionamento pode ser mãe e filho... Mãe e filho, marido, mulher, namorado... Qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. O que é dependência emocional, Paulo? Olha, ao meu ver, né, dentro daquilo que eu trabalho, eu vejo que é muito assim, falando de uma forma técnica e simples, muito daquilo que eu tenho dentro de mim, que está escondido, que está perdido, às vezes eu projeto no outro. E eu não vejo o outro, eu vejo aquilo que eu projeto, aquilo que eu idealizo. E daí dentro dessa idealização eu me agarro, me prendo. E daí às vezes quando o outro vai embora, parece que parte de mim realmente foi junto. Eu não sei mais quem eu sou, porque aquilo que está dentro de mim parece que foi com ele. Eu acho que relacionamento é que nem uma dança. Os dois precisam estar em sintonia, os dois precisam saber os passos. Às vezes vai um pisar no pé do outro, tudo bem. Mas a partir do momento que eu começo a apoiar demais, segurar no outro, não existe mais dança. E olha Se perde. E quando a gente fala de dependência emocional, a gente começa a pensar num padrão de verticalizar relações. Como assim? Então, se eu verticalizo, tem alguém em cima e geralmente eu, dependente, me coloco embaixo. Então, tem alguém melhor e eu pior. E eu inferior. Então, essa pessoa, ela é mais inteligente, essa pessoa, ela talvez seja mais provedora, essa pessoa, ela seja mais proativa, essa pessoa. Então, eu me coloco aqui. E vai virando um ciclo ao longo de anos, que eu olho só a pessoa e nem sei mais quem eu sou. E dentro de uma relação saudável, o ideal de relacionamentos saudáveis é que a gente não verticalize relações, que a gente horizontalize essas relações. Qualquer relação. Tem eu aqui, e tem o outro aqui.
Entende? É Eu sou mesmo- importante, no mesmo nível. o outro também é importante. E não assim. Então, quando a gente fala de dependência emocional, é como se o dependente se inferiorizasse. Em alguma esfera, ele se coloca como inferior e ele tem E o outro como... isso pode ser só psicológico também? Assim, por exemplo, uma pessoa que não é teórica, assim, que às vezes na vida não é inferior, às vezes até superior, mas ela ficar se diminuindo ou até se sabotando para sempre estar nessa situação abaixo? Cada pessoa causa um estímulo diferente em você. Por isso que a gente falou no começo que é aquele relacionamento, aquela relação. Eu posso ser dependente emocionalmente da minha mãe, mas eu não sou dependente emocionalmente, por exemplo, do meu esposo. Ou ele aceita a minha relação com a minha mãe, ou não tem eu e ele. Um exemplo. Que acaba atrapalhando o relacionamento de marido e mulher. Sim, no todo. Sim. Então, quando a gente fala de verticalizar relações que causam essa dependência emocional, a gente tá falando de uma autopercepção errada. Sabe que eu gosto de falar muito no meu consultório? Um ruído aí. Uma coisa sobre essa questão do relacionamento, principalmente ali nas nossas bases, quando nós falamos dos nossos pais, que nós precisamos sempre quebrar os altares que nós colocamos os nossos pais, ou que foi colocado. Porque a gente escutou muito, né? Eu escutei muito isso. Precisa honrar o pai e a mãe. Mas eu falo assim, honrar é uma coisa totalmente diferente do que você colocar os pais num patamar como se eles fossem deuses, como se eles fossem seres superiores. E você precisa prestar a eles sempre alguma coisa. E você, nesse processo, você acaba colocando eles num patamar tão alto que você não humaniza os teus pais. Isso pode gerar rancor, culpa, um processo de mágoa e de todos os teus outros relacionamentos, porque você enxerga os teus pais lá, então eles não podem errar, eles não podem fazer isso, não podem fazer nada, e acaba ficando uma coisa muito doentia. Então, quando eu quebro esses altares e coloco meus pais no mesmo patamar, eu vou conseguir realmente aí sim honrá-los, vê-los como seres humanos, pessoas assim como eu, que sentem, que têm dores, que tiveram a história deles também, que tiveram... E assim, o que eu estava perguntando é assim, se existe algum processo meio que patológico no sentido de uma fantasia, que a pessoa ela tem que manter essa fantasia o tempo todo. Eu entendo. Porque às vezes na realidade não eu entendo que seja uma autopercepção distorcida. Dela, eu não reconheço o meu valor, porque tá. uma pessoa dependente emocional também tem autoestima comprometida, e eu transfiro o meu valor pro outro. Diminui o seu próprio eu valor. Diminuo o meu valor não é e que eu coloco no outro. Sim. Entende? Então, o outro acaba sendo soberano. E quando a gente começa a investigar, estudar um pouquinho de onde vem essa dependência emocional, vem da infância mesmo. Vem da infância. Então, a gente vê que muitos filhos que tiveram pais autoritários, eu sei de tudo, você não sabe de nada. Ou pais negligentes, que só focam na provisão. Você tem comida, dormida, estudo e roupa, então você não fez mais que sua obrigação. Não tô nem aí pra você. Tem essa tendência de ter essa dependência emocional. Porque eu não tive o apoio, a base segura ali quando eu precisava na minha infância. E nós viemos de uma geração, Paulinho, você falando, em que a gente via muito isso. As mulheres... Baixava a cabeça. Para os homens, essas questões de autoridade. Mas isso, o respeito, ele não é sinônimo de inferiorizar-se. Exato. Eu posso respeitar o outro, enxergar as qualidades do outro, os benefícios, o que o outro tem, que eu não tenho, mas isso não me torna inferior. Sim. E quando eu sou dependente emocional, a gente pensa que só o dependente emocional está se prejudicando. Não, mas o outro, ele fica extremamente sobrecarregado. Porque você se torna um filho. E quando a gente fala de relacionamento entre casais, quando perde a admiração, perde o tesão. Você não tem tesão por um filho. Você não tem tesão pela tua mãe. Você não tem tesão pelo teu pai. Então, você se torna realmente dependente. Ai, eu fiz um arroz e ele não falou que estava gostoso. Ai, eu sou péssima mesmo. Poxa, por que eu não agradei ele no arroz? Ai, eu coloquei essa roupa e ele não elogiou. Ai, será que eu tô gorda? Ai, será que ele não gosta mais de mim? Ai, até eu já cansei nesses exemplos. Exato. Mas tem casos, às vezes, que é o próprio parceiro ou parceira exige do outro, né? Ou algo que, dentro desse...
Por exemplo, vou voltar. É que eu tava pensando aqui e acabei falando, né? É que você tá falando das mulheres, principalmente. Aí eu falo que tem aquela criança ferida dentro de nós, que às vezes precisou ser a criança calada, como você falou. Sim. A criança que nunca fala, Uhum. a criança que não coloca. Aí quando ela entra no relacionamento, ela é a criança Ela encontra que essa figura. ela encontra essa figura, a figura que ela precisa continuar sendo aquela criança calada, aquela criança que só obedece, aquela criança... E o outro, dentro dessa dinâmica, acaba sendo aquela autoridade, né? Que tá superior, como você falou, que fala, você tem que fazer isso, aquilo, e a outra parte só se cala. E muitas vezes uma pessoa que acaba tendo essa dependência emocional pode encontrar um parceiro, por exemplo, com um transtorno de personalidade narcisista. Aí, é chave e fechadura, Você imagina a menina que aprendeu a se calar o tempo inteiro na infância, se encontra com um cara desse? Ou então a menina que aprendeu que o amor machuca. Exato. Que o amor dói. Que cresceu apanhando do pai. Que cresceu sendo machucada, tendo o corpinho machucado. E normalizou isso. E normalizou isso, porque, por exemplo, um namorado agressor, ou uma figura... Eu falo mais de mulher e mais de homem, porque é mais o meu público, tá bom? Sim. Mas não que eu esteja... Então, é porque uma menina que... Um agressor, um namorado agressor, ele fala assim, ó, eu só te bati porque você mereceu. A menina que cresce apanhando do pai, escuta o quê? Eu só te bati porque você mereceu. Exato. Então, já cresce nessa verticalização, que é muito diferente da honra que você colocou. Entende? Porque aí eu entendo, enquanto criança, que eu também tenho vez, que eu também tenho voz, mas existe uma hierarquia familiar que, pro meu bem, pra minha proteção, eu não posso escolher jantar chocolate todas as noites. Por isso que eu tenho os meus pais que não abrem mão de uma alimentação saudável, de remédio. Quando eu não tenho essa questão e a minha voz é silenciada, eu cresço completamente dependente emocional. E tem também as pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline, né? Sim. Que tem essa sensação de vazio muito grande, que precisa ser preenchido. Negro, né? Que buraco, suga tudo. e que ela precisa da vida do outro para existir, para parasitar, assim, né? Isso também, se encontrar com um paciente narcisista também... Nossa! Aí vira um... Já tive casos já que Já, eu também, porque é comum, surreal. né? Essa questão da dependência emocional, encontrar com alguém, né? Mais autoritário, mais arrogante, mais... Você é da terapia dos esquemas, né? Não, TCC. A TCC é verdade. Por que eu achei que você era da terapia dos esquemas, gente? Nossa, é porque eu ia falar que a terapia dos esquemas também... Acho que você já leu sobre terapia dos esquemas, sim, né? Sim, E ela fala muito... Eu acho muito interessante, né? Quando ela fala dos esquemas que a gente aprendeu e como a gente vai replicar isso. Por mais que doa, por mais que machuque. Mas é como que a química do meu corpo, do meu cérebro... É um padrão aprendido. Aprendeu aquilo, né? Então, se exato. eu tive um padrão, né? Um esquema de abandono... Eu vou repetir isso no meu relacionamento. É como se, assim, o meu cérebro vai se atrair, eu vou ficar impulsionado por aquela pessoa que eu percebi que ela vai me abandonar. Sim. De certa forma, aquilo eu percebi que eu repito aquele esquema e eu vou buscar pessoas naquele esquema. Aquilo que Falei te atrai, correto, né? gente, se eu falei alguma coisa errada, perdoa, porque não é minha abordagem, mas acho que é mais ou menos isso. E né? aí, Flavinha, a gente começa a pensar que não necessariamente o dependente emocional, ele é aquela pessoa quietinha, mais passiva. Ele também pode ser expansivo, ele também pode ser enérgico. Pra quem vai pro lado dos temperamentos, ele também pode ser um colérico. Entende? Não é sobre perfil, um padrão estereotipado. Um tipo de personalidade. Não. Sim. Mas é um padrão emocional que eu tenho, quando a gente fala de padrão emocional, sim. Então, por exemplo, quais características a gente pode identificar de um dependente emocional? Super empático, não é empático, super empático. Não, eu preciso de validação o tempo inteiro. Se você passa por mim e não fala bom dia, vou ser mandada embora. Sim. O que eu fiz de errado. Eu não consigo me posicionar, Carente. não consigo dizer não. Carente, eu com quero dificuldade dizer não, mas eu não consigo. Porque vem culpa, né? Vem culpa de desagradar o outro. Uhum. E aí eu acabo sempre me engajando em relacionamentos onde tem muita idealização, mas sempre uma frustração. A pessoa nunca é o que eu idealizei, mas para não perdê-la, eu me coloco na forma dela. Exato. E eu costumo falar para os meus pacientes, quem tem medo de perder já perdeu. Não necessariamente o outro. Mas Muitas assim, vezes a si mesmo.
Entende? Que é o mais dolorido. Que é o que mais dói. Exato. Se eu preciso do... É assim, né? Eu me E seguro como no outro, melhorar? eu seguro no outro pra não me afundar e me esqueço que eu também posso aprender a nadar, né? Assim, Exato. Porque, gente, a maior mentira, tá bom? Dos anos 2000, dos anos 90, não sei, foi que aquele moço contou pra gente que existe metade da laranja. é... A Carne metade unha. da Aham. laranja. A panela, Dois a tampa da amigos. panela. Não existe. Você não é metade. Porque olha só o risco disso. Se eu falo que eu sou metade da laranja, olha a briga. Você é metade, então você tem que me completar, porque eu sou metade. Aí eu espero você me completar e você espera eu te completar. Ferrou. Eu tenho que ser inteiro Eu pro vou outro. projetar no outro as minhas Minhas faltas. faltas. E você tem que dar conta disso. Porque Sim. somos carne e unha, alma gêmea, metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Não são. Tem um episódio... Você assistiu Grey's Anatomy? Não Mas dou você assistiu conta. Grey's Anatomy? Não. Não, Você é não. médica e não assistiu Grey's Anatomy? Eu Que não absurdo. dou Eu fiz conta. medicina assistindo Grey's Anatomy. Eu sou péssimo com nomes, mas assim, só fazendo um spoiler rapidinho que eu achei muito legal. Tem até algumas temporadas, quem assiste vai saber, tem os 2 personagens principais lá, a médica principal e o que casou com ela. E eles viviam em crises. E teve uma época que eles se separaram e pediram um tempo. E daí eles ficaram ali pensando e tudo mais. E quando ele chegou pra conversar com ela, ele perguntou assim, e aí, você quer voltar comigo? Aí ela parou pra pensar e falou assim, olha, eu percebi que eu não preciso de você. E daí deu aquele... E é por isso que eu percebi que eu quero ficar com você, porque eu não preciso de você, mas eu quero ficar com você. E eu falei, gente, e é isso. Você tem que estar com o outro, não porque você precisa do outro, mas porque você quer estar com o outro. Porque você tá com uma pessoa, a pessoa que está com você, ela não vai ser a melhor pessoa do mundo, ela não vai ser a mais bonita, ela não vai ser a pessoa mais perfeita. Porque se você for pra procurar mesmo, você vai achar alguém melhor. Ou ilusoriamente você vai achar que vai achar alguém melhor. Mas você tá com ela porque você escolhe estar com ela. Isso que é o amor. E é muito peculiar. Porque assim, se eu me sinto inteira, eu transbordo na sua vida. Sim. Uhum. Eu não cobro que você me complete. Eu não projeto em você a minha outra metade, a minha falta. E se você não me completa dessa forma, coitada de mim. Uhum. Eu acreditei em você. E era tudo mentira. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Sabe? Nós não somos responsáveis pelo que aconteceu na nossa infância, mas hoje a gente tem, sim, autorresponsabilidade de se observar, de se posicionar e falar assim, não, eu não posso fazer do outro o meu ar. Sair do papel de vítima, né? E entrar no Papel papel de a protagonista. vida é só uma pra você viver cobrando do outro que come arroz e feijão igual você, solta pum e arrota. Eu não sou Que É ele verdade. seja completo e te complete. É injusto. É Eu não injusto. solto. É injusto. É injusto, né? É injusto. É injusto mais pra quem? Pra pessoa que vive com a pessoa dependente emocional, E né? pro outro que se coloca nessa posição também. Os dois. Pro outro que se coloca nessa posição de Mas é dar conta das suas sufocante. necessidades. Então, mas é sufocante pra pessoa, Os né? dois se perdem Os dois muito. se perdem. Muito. Os dois se perdem muito. E assim, essa relação de dependência emocional é extremamente comum, né? Muito. Nos casais. Sabe, eu comento com meus pacientes assim, carência todo mundo tem. Todos nós temos um nível de carência. Sim. Se eu termino um relacionamento, é óbvio que eu vou ficar muito mal, eu vou entrar num processo de luto. Uhum. Isso é normal porque nós somos seres humanos, a gente ama, a gente cria conexões, mas existe um processo de trabalhar o luto, de se restabelecer, enfim. Só que a dependência emocional você percebe em todo um processo da pessoa, na vida da pessoa, na história da pessoa, nos relacionamentos da pessoa, nas continuidades, nos ciclos que se repetem, né, Amanda? Acho que... Exato. Eu não existo sem você. Então, se você não ficar comigo, eu vou me matar. Exato. Se você não ficar comigo, se você não voltar pra mim, eu vou me cortar. E tem gente que se mata. Tem gente que se corta, se mata. Entende? Então, o meu mundo se torna o outro. E, poxa, o seu mundo é você. Entende? E Amanda, algo muito importante. Como que a pessoa vai procurar o psicólogo, tudo para se autoconhecer, mas assim, como ajudar uma pessoa dependente emocional dentro da psicoterapia? Para os dois. O mais legal é que tem
tem como. Sim. Tem cura. Que legal. Não seremos pra sempre assim. E você pode, tudo bem, se reconhecer neste lugar e falar assim, poxa, esse episódio aqui do Surtadamente me ajudou a me reconhecer. Amanda, eu não sei dizer não. Amanda, se eu imaginar em perder meu marido, eu morro junto, o meu pai, minha mãe. E então, se você se reconheceu, procure ajuda. Porque na psicoterapia, a gente consegue ressignificar a visão que você tem de você mesmo. A gente consegue desconstruir, reconstruir essa autoestima. E é um movimento pra vida. Sim, pra A gente tudo, nunca né? tá pronto. Sim. A gente nunca tá pronto. Minha autoestima tá intacta. Então, a gente consegue fazer esse corte. Se tira o outro de cena, o que sobra de você? Eu acho que essa pergunta é pra qualquer pessoa. Se o outro não está com você. Então, assim, não é falando pra pessoa que é pra se separar, não é isso. Alguma. Mas, assim, olhar além do outro. Ou até, às vezes, em caso que a pessoa passou por esse corte de separação e existe a dependência emocional que a pessoa está sofrendo, o que foi do outro que, na verdade, é teu? O que eu projetei tanto no outro que é meu e que não é do outro? Às vezes a pessoa esquece que no relacionamento, até as coisas maravilhosas que aconteciam, você também estava fazendo parte daquela coisa maravilhosa que aconteceu, não era só do outro. O outro não tinha esse poder de fazer o seu mundo acontecer. Era um relacionamento só de duas pessoas. Então, acho que trazendo esses pontos de trabalhar, de se conhecer, é dolorido, é muito dolorido, porque você tem um desafio de olhar para si, de olhar os seus caquinhos, olhar aquilo que foi quebrado e reconstruir. Muitas vezes reconstruir é você se quebrar mais ainda para você poder construir um vaso para ele ser refeito. Às vezes ele vai precisar se quebrar. E para fazer ser moldado de novo, E né? eu Isso posso trazer um viés aqui do nosso país. O Brasil é o país mais cristão, certo? certo. Mas é o país mais católico, Exato. na verdade. Sim, Mais católico. mais católico. E o mais protestante é os Estados Unidos, mas vamos falar do nosso aqui. Então, até mesmo quando a gente olha pelo viés cristão, a gente entende errado. Porque a gente vê mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Então, meu marido é soberano e eu verticalizo a relação. Sim. Não, peraí, não é assim. O primeiro mandamento que a gente fala pra você que tem esse viés cristão também, aqui é: amarás o teu próximo como? A ti A ti mesmo. mesmo. Você vai ser submissa se o seu marido amar você como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí fica fácil você ser. É o que fala. Não você submissa à agressão, a coisas, comportamentos tóxicos, porque eu aprendi que é assim no cristianismo. Não é. Não é. A gente precisa desaprender muita coisa. Sabia? Exato. E infelizmente, até assim, quantos líderes, né, não nomeando, e que às vezes fala, né, e eu já escutei muito isso, né, ao vivo. Ore pelo teu marido se ele faz isso, faz aquilo, porque, gente... Se ele te bate, ore pelo seu marido. Ore, mas denuncie. Exato. É verdade. É verdade. Ore pelo seu marido, mas denuncia ele. Exato. Não, Exato. não tem essa. Ai, perdoe o abusador. Perdoe, mas denuncie. Manda prender. E longe. Pronto. Perdoar é um mandamento, porque é cura pra você. É libertação pra você. Quando eu perdoo, eu me liberto desse peso. Mas o outro, não aceite violência, agressão como comparação com amor, ou amar mais o outro do que a... Não. Você vai ficar doente. Minha mãe falava assim, quem tem dó do coitado fica no lugar dele. Dadas as devidas proporções, se você tem dó, tadinho, ele só agride porque ele foi muito agredido. Cuidado. Exato, acho que você não tem que ter uma creche emocional, né, na tua casa pra cuidar de emoções passadas de uma criança ferida, então... E a gente cobra pra isso, não é, Paula? Cobra. Exato. A gente estuda muito pra isso, não é verdade? Muito pra Mas poder entender. vocês têm um perfil de pacientes, assim, que a maior parte está relacionado a ser pessoas dependentes emocionais? É a maior parte? A minha, sim. É o que eu mais trabalho. Sim, com certeza. E é um trabalho árduo, né? Nossa, muitíssimo. Porque primeiro você precisa ter consciência que você é. Então tem pessoas que negam também isso. Entende? Então, e você começa a perceber assim, o fulano, ele é tão maravilhoso, ele é tão isso, ele é tão isso, ele é tão isso, ele é tão... Aí você pergunta assim, e você? Você é o quê?
Você também é tudo isso. Você também, entende? Uhum. Então, primeiro você traz a pessoa pra perceber. Tira a pessoa de... não se inferioriza, não se coloca como menor. É uma troca. É isso mesmo, e é desafiador. Porque quantas vezes, como a Amanda falou, a gente tem que falar na terapia. Tá, a gente já tá várias sessões falando do fulaninho, vamos falar de você agora? Exato. Aí a pessoa assim, eu não sei nada disso. Quantas vezes eu falei, eu não sei nada da tua história. Eu sei da história do outro, mas a tua eu não sei. E quando a gente trabalha relacionamento, é você estudar ali com o outro, ou melhor, conhecer, andar com o outro pela vida inteira do outro. Porque não é só ali, às vezes as pessoas vão e a gente acolhe a demanda emergencial que a pessoa traz. Sim. E acontece com muitas pessoas quando o negócio aparentemente acalmou e você vai trabalhar a fundo, muitas pessoas somem. Mas voltam porque se repete. Uhum. Porque a questão... Eu não dou conta de olhar pra mim mesma. Exato. Eu prefiro sempre estar olhando pro outro. E às vezes na dor a pessoa percebe que o negócio tá mais embaixo. E é tão gostoso também, desculpa, Flavinha, quando você vê um paciente seu falando assim, Amanda, eu consegui dizer não. É, muito. Eu ia Consegui perguntar exatamente terminar, isso. Aham. Consegui colocar aquele limite. Olha, não tem preço. É a melhor sensação do Então, mundo. eu ia perguntar isso pra vocês. É um trabalho bem árduo, mas a maior parte das pessoas melhoram Sim. parcialmente ou fogem. Eu percebo melhora. Tem a maioria. cura. Tem cura. Tem cura. E a ponto de você... Olha como é importante o processo terapêutico para você que tá nessa situação. Porque você não repete esse ciclo de novo. Você identifica, você percebe o quanto é prejudicial, o quanto você desperdiça vida se engajando nesse padrão. E você fala assim, não quero nunca mais isso aqui pra mim. E aí você vai degustar a vida. E Porque não projetá-la no outro. A partir do momento que a pessoa reconhece, fica muito nítido pra ela. Ela começa a perceber coisas que antes ela não percebia na terapia. E Exato. E depois que a pessoa começa a fazer a terapia, ela começa a ter insights que a gente não traz esse insight, mas o próprio processo... A fala dela, a escuta. Ela começa a aprender a ter seus próprios insights, trabalhar. Ela traz, obviamente, na terapia, mas ela começa a observar coisas... E ela fala e ela traz a resposta. Acho que eu sou dependente. Aí o psicólogo faz... Yes. Ela percebeu. A gente já percebeu há tanto tempo, mas a gente precisa fazer com que a pessoa perceba. Não você falar, você é dependente, né? Mas você é na psicanálise? Não, eu sou da psicologia analítica. Legal. Gosto. Gosto? Não, Jung. Gosto. A Jung é fofo demais, né? Gosto muito. E assim, perguntando, os pacientes que têm dependência emocional, seus clientes, costumam ter algum transtorno psiquiátrico mais associado? Depressão, ansiedade, está relacionado a alguma coisa? Assim, Olha, esse sofrimento? A dependência emocional é um caminho para se transformar em patologia. Sim. Então, à medida que o outro não corresponde à minha expectativa, então a ansiedade é o quê? Medo do futuro. Então, então eu vou perder, então eu estou inadequada, então estou... E a depressão, não perdoa pelo passado, a mente está lá no passado, não supera. Então eu não fui boa o suficiente, agora... Viram. Então, sim, a dependência emocional abre portas para patologia. Eu nunca tive um paciente com problemas de relacionamento de dependência emocional que não estivesse passando ou que não... Ansiedade. Com ansiedade. Nunca. Sempre. Porque assim, nós psiquiatras, a gente percebe muito que um paciente vai deprimida, vai com transtorno de ansiedade e assim, no fundo, a gente começa a perceber que é um aspecto psicológico e a dependência emocional é um dos aspectos mais comuns. Né? Exatamente. E a Consegui, gente pode né? falar... Sim. E a gente consegue... Começa a falar também... Paulo, veja se faz sentido. Nossa, eu esqueci que a Amanda é professora. Hoje é só a Amanda. A gente começa a falar também, veja se faz sentido, de outra esfera de dependência emocional, da minha projeção. Então, eu idealizei, eu aprendi a ser a super mulher. Então, eu dependo dessa projeção que eu criei de mim mesma pra me sustentar nessa imagem. Então, eu sou autodependente dessa fantasia. Jura? Ela precisa de alguém pra ser a super mulher. Mas se ela for dependente dela mesma, isso é pior, melhor? Como que é isso? Não dependente dela mesma, mas dependente da projeção da que ela faz dela de mesma. super mulher pra manter o outro.
perto. Então, perto do super-homem, eu me inferiorizo. Perto do super-homem, eu fico doente pra trabalhar. Perto do super-homem, eu choro porque ele vai resolver. E hoje eu tenho percebendo um aumento dessa demanda. Tenho percebido um aumento dessa demanda nos nossos consultórios, principalmente por parte das mulheres, sabia? Sim. Eu preciso estar nessa posição aqui, pra ele continuar me considerando superior, pra eu ter ele aqui. Mas, Amanda, você trouxe uma coisa bem Mas isso é interessante dependência agora. também? Claro que é. Mas ela tá em cima. Pois é, mas ela depende que alguém esteja de baixo pra ela continuar alimentando isso aqui. Ah, Quando a gente fala de interessante. relacionamento, não tem em cima e embaixo. Horizontalizar. Então, a dependência emocional, tanto faz. Se ela se coloca em cima ou se ela se coloca embaixo. Sabe Sim, que eu Entendi. eu achei que percebo? sempre era embaixo. O que eu percebo muito no consultório também, isso pra mim é muito claro. Vou trazer uma situação hipotética, não hipotética, uma situação aqui figurativa, né? A mulher é casada, tem 2 filhos, homens, assim, é hipotético. E o marido, ele é muito ausente, o marido, ou se separou, mas vamos colocar que o marido é muito ausente, não tá cumprindo ou fazendo o papel ali de esposo, com a esposa, enfim. A mãe, geralmente, ela transfere muito dessa energia para um dos filhos. Para o filho, muitas vezes, cumprir o papel que o marido não faz. E daí e vira também um círculo ali de dependência. Ou ela faz tudo. Ou ela faz tudo. Exato. E aí elas acabam chegando no consultório exaustas, cansadas, chorando. E fala assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Exato. Então eu não posso nem chorar, nem descansar. Exato. Porque o que acontece? Como eu dependo dessa fantasia que eu criei, Flavinha, eu engajo todo o meu entorno nessa postura de inferior. E todo mundo precisa ter essa postura para alimentar a fantasia dela. Só que aí, ao longo de anos, eu tô carregando todo mundo nas costas. E eu não aguento mais. Vai Como que eu cansar. corto isso? E geralmente E é um problema da própria pessoa, mas ela vai culpar os outros que não fazem nada. Porque ela faz tudo pra todo mundo. Então, mas aí, no fundo, ela vai falar que precisa mudar. E aí vai jogar a culpa também em todo mundo, que todo mundo não faz nada, que deixa ela sozinha fazendo tudo. Muitas vezes... E muitas vezes é Aí a é um própria ciclo. pessoa, né? Porque muitas vezes ela também sustenta isso. É aquele negócio, né? Que o pessoal até faz meme. A mulher falando assim, você tem que fazer isso. Aí o cara, tipo assim, ele vai começar a fazer quando ela já correu pra fazer. E pra falar, eu faço tudo aqui nessa casa. Por quê? Porque é um comportamento que ela vai trazendo. E às vezes a própria pessoa não percebe. Não percebe. Ela não percebe que ela faz Percebe na isso. exaustão. Exato. Ou quando perdeu a admiração pelo outro. Entende? Eu ganho mais, eu resolvo tudo, eu faço tudo, e o outro fica numa postura passiva. Ai, cansei. Não quero mais. Porque E tá você- cômodo também, né? Dentro dessa... E o estar cômodo não é bom, né? Dependência é sempre uma armadilha pra você e pro outro. Nunca prende um só. Nossa, e como é uma relação saudável? Fala assim os exemplos. Exemplo de relação saudável? Como seria o relacionamento das pessoas que não têm dependência nenhuma uma da outra? Amor, você esqueceu de colocar sal no arroz hoje. Poxa vida, verdade? Tá bom. Amanhã eu vou tentar lembrar. Pronto, o meu mundo não caiu. Amor, você gostou do meu cabelo? Não gostei muito não. Tá bom, eu gostei. Amanhã eu faço o que você gosta. Isso é saudável, isso é gostoso. Comunicação saudável. Amor... eu não vivo pra agradar exato. você. Ou uma própria comunicação, isso. né? Que às vezes, pra não se tornar agressivo. Olha a comunicação saudável. Em vez de você chega pro outro e fala assim, você faz tudo errado. Você só... E às vezes foi uma coisinha que a pessoa falou, porque eu sempre falo ao meu paciente, tudo é muito tudo. Pontua pro... Olha que comunicação bonita, assim. Olha, amor, ontem você falou uma coisa pra mim que me deixou muito chateada. Você falou... sei lá. Que não gosta de esmalte nude. Isso. E eu fui e me preparei pra você e você não percebeu, me deixou muito chateada. Olha que diferença, você... Eu posso colocar um adendo? Pode, claro. Eu sou especialista em comunicação assertiva. Sim, perfeito. E aí, o que eu gosto? Eu falo assim, a base da comunicação assertiva é você começar comunicando o que você sentiu, não o que o outro fez. Sim. Porque você desarma o outro. Exato. Me senti triste. Eu me senti triste demais. Foi o nosso aniversário de casamento.
eu me senti desvalorizada. Uhum. Você falou que ia chegar pra jantar e não jantou, eu fiquei te esperando até as 10 horas. Olha Eu que saudável, realmente né? me senti esquecida. Uhum. Quando você fala isso, você desarma o outro, porque você tá falando do que você sentiu, não do que ele fez. Agora, olha a diferença. De novo, você chegou atrasado no nosso aniversário de casamento! Você faz tudo errado! Você faz... Aí o outro, ele fica numa postura reativa. Defensiva, Atacou, né? eu defendo. Exato. Atacou, eu defendo. Então, o quanto a base... E o outro não tem direção pra melhorar, né? Na Não, postura, e a porque tudo é muito tudo, né? intencionalidade da comunicação. Qual que é a sua intenção? Comunicar? É só desabafar? Procura um psicólogo? Uhum. Exato. Agora é chegar num acordo? É chegar num consenso? Então não se coloca como alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tô engasgando. Tô engasgando. Isso que é uma água, Flávia. Deixa eu dar uma água. Eu já Pois tô é. muito caridoso com você. Obrigada. Nada. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Por exemplo, essa narrativa dessa música mesmo. Quem gosta, tá tudo bem, Roberto, beijinho. Mas essa narrativa dessa música é doente. Eu não quero um cara que pense em mim toda hora, que conta os segundos se eu demoro, que já não consegue ficar sem mim. Não, meu filho, você tem que conseguir sim. Entende? Não é pra contar os segundos se eu demorei. Não, se a gente começar a analisar as músicas aqui, a gente vai fazer Quer um ver? episódio Eu só vou de... procurar aqui essa Mas música. assim, essa música é diferente no sentido que é um homem, né? Porque Mas tem homem dependente emocional. Então, isso que eu ia falar. Ô, A maior como parte... tem? Vocês acham que Chove. a maior parte é as mulheres ou os homens? E quando tem dois dependentes emocionais, como que fica? Olha, eu acho que é possível, né? Fica bem simbiótico, fica um negócio bem... em algumas esferas. Um depende de um em uma coisa. Exato, outro é igual você depende- falou da mulher que precisa ser a super mulher. Uhum. E às vezes o cara, precisa da precisa super... ser super... Precisa da super mulher. Mas o homem, assim, numa questão até emocional, que eu acho que complica um pouco aí pro homem, a mulher, de certa forma, ela busca uma expressão. Tô generalizando mesmo, tá? Porque a mulher, ela, culturalmente falando, parece que é permitido pra ela expressar emocionalmente. Não tô falando que é geral e não tô falando que é da forma mais saudável, tá, gente? Vamos entender muito bem. O homem, culturalmente, socialmente falando, o homem, ele não pode chorar, o homem tem que ser homem, o homem não pode expressar sua emoção, o homem não pode... E vai. E o homem tem que ser o super-herói. E até na terapia, pra ele admitir que às vezes ele tem uma dependência de uma mulher, por exemplo. Aí é mais difícil. Mas pra aí vira admitir, né? meme. Vira meme. Fala assim, o cara que não tem uma mulher bonita, mandona, controlando o dinheiro dele, não é homem, é um menino. Exato. Vira meme. Entende? Vira. Uma necessidade real. Vira meme. A letra da música, eu pesquisei aqui, ó. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não consegue ficar sem você. No meio da noite te chama pra dizer que te ama. Nossa. Esse cara sou eu. Não me chama no meio da noite. Deixa eu ver. O cara que pega você pelo braço. Esbarra em quem for e que interrompa os seus passos. Está do seu lado pro que der e vier, é o herói esperado de toda mulher. Não quero herói, amor. Eu quero um homem real. Companheiro. Que tenha lute do suas lado. limitações, que reconheça as minhas. E que a gente vá querendo crescer juntos. Mas assim, esse perfil de homem é Socorro! Não, mas é o que a sociedade... É verdade. A sociedade coloca como claro. se fosse o perfil... O cara. Tanto que essa música esse cara sou eu. Esse cara sou eu, um perfil... Não seja esse cara. Exato. Homem. Quantas mulheres querem... Mulher, não queira um cara assim. Quantas mulheres querem ser que nem Rapunzel, que apareça o príncipe encantado e ela joga as tranças, ele vai e salva, ele livra do dragão. Que preguiça de príncipe encantado. É isso. Acho que foi. Acho que foi. E já deu tempo. E agora, gente, o que você... Fala assim... Canta uma música. Não. Esse turu. O que você recomendaria para as pessoas que se identificaram como dependente emocional aqui? amandalira.educa. Veja meus reels. É isso aí. Manda um inbox pra agendar essa sessão. Procura ajuda. Sai desse lugar. A vida é uma só.
Ninguém foi lá do outro lado, voltou pra falar como que é, e ninguém quer ir pra lá também. Então é hoje, é aqui, é agora. É única, é sua. Não coloca na mão do outro. É um presente, e é só seu. E você, Paulinho? Marca consulta com você @psipausiqueira. Eu acho assim, você não precisa ser o segundo plano de ninguém, principalmente teu. Perfeito. Acho que entra no que você falou. Você é pra agora. Então não espere tantas coisas acontecerem. Eu acho que lá no fundinho teu, pelo menos se você não percebeu, mas que tenha coisas que te incomodam, que cutucam você. Se você assistiu esse episódio, algo cutucou em você, eu tenho certeza que não é por acaso. Não é por acaso. Porque se estiver tudo bem, não vai ter dúvida. Agora, se tiver alguma coisinha ali que é porque precisa ser trabalhado. É isso aí. @doutora Flávia Sano. Vai falar alguma coisa, Flávia? Não, eu preciso marcar consulta com você. Não, Flávia, a gente é miguxa, a gente não pode. A gente não pode. Gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho, comentar. @surtadamente podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok. E também a gente não pode esquecer de agradecer o Espaço Saúde Vale Sul Shopping por esse episódio incrível que nós tivemos hoje, um espaço lá no Shopping Vale Sul, que você não precisa fazer só compras no shopping, mas também você pode ir lá e cuidar da sua saúde, né, Flávia? É isso aí. Então, gente... Muito obrigada, Espaço Saúde Vale Sul Shopping. O episódio de hoje foi incrível, então, um beijão pra vocês. Beijão. E até semana que vem. Tchau. Tchau.